Bom dia, senhora Neuza. O nome completo da senhora, por favor? Neuza Tancila da Silva. Senhora Neuza, a senhora vai ser ouvida na condição de investigada, como eu já lhe adiantei. A senhora tem direito de não responder aquilo que a seu juiz entender que possa lhe prejudicar, ciente que isso não carrega qualquer tipo de prejuízo para uma eventual defesa sua. Mas a senhora nos adiantou que prefere responder às nossas perguntas, não é isso? Sim. Está acompanhando o depoimento da senhora por vídeo, por meio de um outro computador que está ao lado da senhora, o seu advogado, correto? Como é o nome dele, a senhora diz, por favor? Dr. Clarete. Dr. Clarete. O Dr. Clarete está nos acompanhando por vídeo. Eu providenciei aqui de um modo que a imagem dele consiga aparecer na tela e está de frente para a senhora consegue enxergá-lo, é isso? Meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público de Varginha. Dr. Pedro Paulo Marques é delegado de polícia do GAECO. E nós precisamos fazer algumas perguntas para a senhora, então, em relação a esses fatos que envolvem a rotina de Iguapé. Tudo bem? Senhora Neuza, a senhora já prestou alguns esclarecimentos para nós há alguns dias, mas eu também não me recordo de tudo que eu perguntei, a senhora respondeu naquela ocasião, então só para eu recordar alguma coisa. A senhora tem um cargo público no município? Sim, eu sou professora efetiva há mais de 30 anos no município. E hoje, a senhora, ou mais recentemente, a senhora tem ocupado cargo em comissão? Eu estava coordenadora pedagógica em comissão. Nomeada pelo Nelson? Nomeada. E a senhora mantém um relacionamento amoroso com o Reginaldo, que tem o apelido de Miguelinho? Sim. É isso? Desde, aproximadamente? Eu acho que desde 2009. Aproximadamente desde 2009. Pois bem. Bom, durante todo esse tempo de investigação que o Dr. Fernando mencionou, senhora, em alguns áudios e até mesmo em captação ambiental instalada no carro do Reginaldo, em alguns áudios e conversas telefônicas, ele menciona com a senhora que fazia transações bancárias para o Nelson. A senhora sabe nos dizer se era comum, era comum o Reginaldo fazer essas transações bancárias para o Nelson, depositar dinheiro para a conta dele, ir no banco para ele, sacar dinheiro para ele, nesse sentido, era comum? Não, eu não sei disso. Não sabe? O Reginaldo, a senhora sabe se ele deixava o Nelson utilizar as contas bancárias dele para realizar empréstimo, para fazer qualquer outro tipo de transação bancária? Não, eu não sei, porque assim, os negócios dele, como eu disse no outro dia que eu vim aqui, assim, os meus negócios são meus, os negócios dele são dele. Então eu comecei a tomar pé dessas situações aí por conversa na cidade e também depois que começou a ser ouvido pessoal. Entendi. Aí até por aí eu mesmo comecei a questionar, né? Por que disso, por que daquilo outro, né? E eles sempre falavam, Deus, não tem nada de errado, tudo que tem está no meu nome, tudo que eu faço está correto, né? E por eu não participar das coisas dele, dos negócios dele, então Entendi. eu ouvia e falava, né, você sabe o que você está fazendo. Então não existia, durante esse relacionamento, me corrija se eu estiver errado, por favor, essa confusão patrimonial, negocial, vamos dizer assim, entre os seus negócios e os negócios do Reginaldo? Ou existiam negócios que vocês eram sócios? Não, eu não tenho sociedade com ele. O que é seu e dele é dele. O que eu tenho está no meu nome, o que tem está no nome dele. Tá jóia. Né? Então, partindo dessa informação, eu queria que a senhora, por favor, se possível, nos explicasse sobre a sua
sociedade com o Rodrigo Castelo Branco na empresa São Benedito, Incorporadora Empreendedora Limitada. Sim, essa empresa é uma empresa que foi criada por mim e pelo Rodrigo. Eram 3 sócios, depois um outro sócio mudou, fez um segundo contrato, né? Quem que era o outro sócio, por favor? Era Carlos, ele não mora mais em Guapé. Ele, na época, estava morando em Varginha. Aí ele mudou, a gente deixou só eu e ele. O que se fazia com essa empresa? Não, essa empresa a gente constituiu porque eu recebi um pagamento atrasado do Estado, que eu aposentei, eu sou professora aposentada na rede estadual. Eu trabalhei muitos anos como vice-diretora dessa escola estadual, né? E, no entanto, quando a gente conversou, falou, vamos fazer algum empreendimento, né? Às vezes a gente pode entrar com um valor X, a gente constrói, vende, vai aumentando, né, esse patrimônio. E foi isso que a gente começou. Mas qual que era, para que essa empresa, qual que era essa empresa foi criada para quê? Qual que era o objeto dessa empresa? Não, é justamente na construção mesmo. Construção civil? Mas chegou a realizar algum empreendimento? Construiu, tem um predinho ali descendo do IP que a gente construiu uma casa embaixo e 2 apartamentos em cima. Né? Essa casa já foi vendida, um apartamento já foi vendido. Aí, a partir do lucro desses imóveis, a gente às vezes construía outra casa, né? E ia vendendo. Foi assim que a gente fez. Entendi. Eu queria um pouco mais disso. Claro. O doutor continua fazendo, eu vou pegar água. O Rodrigo já esteve aqui conosco e quando ele foi questionado sobre um lote lá no Algarve, ele nos disse, esse depoimento está nos autos, o advogado da senhora tem acesso, pode ter acesso, ele nos disse que nunca teria vendido nenhum lote para o BIT, Paulo Henrique Camilo. Só que dentre os documentos apreendidos lá na casa do Reginaldo, casa aqui no centro da cidade, um desses documentos foi justamente um contrato de compra e venda, no qual a senhora figura como vendedora desse lote, e a senhora vende esse lote no Algarve para o Paulo Henrique Bitt Camilo Bitt. Algarve eu não tenho conhecimento. A senhora assinou esse contrato. Então, Eu posso mostrar, a senhora quer ver? me usar, porque eu não tenho nada com Algarve. Sei onde. A empresa São Benedito, quem que administra? A empresa São Benedito, eu assinava todos os cheques, todos os contratos, né? Só que às vezes, pelo meu trabalho, às vezes o Miguelinho fazia alguma coisa para mim. Essa assinatura aqui é da senhora? Sim. Sim. Tá. E aí, desculpa, cortei. Eu não tenho conhecimento, doutor. Mas então, pode prosseguir. Quem administrava era quem? A senhora está dizendo que a senhora assinava e, a vez ou outra, o Miguelinho fazia alguma coisa a pedido seu. Mas quem que tomava a frente? Porque se vocês estão construindo, por exemplo, tem alguém que está tomando frente do negócio. Alguém vai comprar o terreno para construção, alguém vai atrás do projeto. Geralmente era o Rodrigo. Rodrigo que tomava a frente disso? Rodrigo fazia. Quem que tinha direito de assinar pela empresa era a senhora? Eu e o Rodrigo. Aí ele também tinha? Entendi. Algum fazia negócio pela empresa sem o outro saber? Que eu saiba, não, só se não me comunicaram. A empresa São Benedito nunca comprou lote no Algarve? Que eu tenho conhecimento. A senhora sabe o que é o Algarve? Sei, é um loteamento descendo lá para Balsa. Só loteamento. isso eu sei. Então a senhora não sabe de lote que tenha sido comprado pela São Benedito no loteamento Algarve? Não sei. O que o doutor Pedro está dizendo à senhora é que nós apreendemos um contrato assinado pela senhora envolvendo um lote no Algarve da São Benedito. A senhora está dizendo que a senhora não sabe? Não tenho conhecimento disso, doutor. A senhora, Mesmo tendo assinado? Eu posso ter assinado, mas eu não sei se era do Algarve. Não tenho conhecimento desse lote. mas é que o Algarve está dito no contrato, que o lote é do Algarve. A senhora assinava os documentos sem ler? Não, às vezes levava até lá
local da secretaria e eu assinava. E às vezes pela correria, às vezes eu também... Sem Mas quem que pedia a senhora para assinar? O Rodrigo ou era o Reginaldo? Não, geralmente era o Rodrigo ou a funcionária do escritório que levava. Escritório de quem? Lá da São Benedito, lá do Rodrigo. A São Benedito tem um escritório? Não, São Benedito não tem um escritório. Essa funcionária é do Rodrigo. Ah, então quem levava é a funcionária do escritório do Rodrigo. É. Só um minutinho. A senhora sabe de algum negócio da São Benedito com o BIT? Não. A senhora sabe quem é o BIT? Sei quem é o Bit, já frequentei lá o restaurante dele, lá, o bar. A senhora não sabe de nenhum negócio. Não, que eu saiba não. A senhora sabe de um sujeito que tem apelido de Paulão, que era um antigo proprietário lá do restaurante do BIT? Não, o Reginaldo comentou que o Bit tinha comprado um terreno do Paulão. A senhora sabe de algum negócio da São Benedito com o Paulão? Não, que eu tenho conhecimento não. Esse documento que eu mostrei para a senhora, eu vou ler. Ele é curtinho, eu vou ler aqui. Para a senhora nos dizer se a senhora tem ciência do conteúdo desse documento. Porque, conforme a senhora afirmou, essa assinatura é sua mesmo, né? Sim. Então tá. Então esse documento diz o seguinte: distribuição de lucros e dividendos. Foi adquirido pela empresa São Benedito, incorporadora, empreendedora imobiliária limitada, o imóvel número 12 na quadra 5 no loteamento Península Algarve, em agosto de 2020. Em razão da aquisição do referido imóvel, decidem os sócios fazerem a distribuição de lucros da seguinte maneira: a senhora Neuza Aparecida da Silva, sendo sócia proprietária de 50% das cotas da empresa, possui em tese 50% da fração do imóvel transacionado, adquirido a outra metade mediante acerto entre os sócios neste ato, ficando de sua propriedade a totalidade do imóvel adquirida pela outra empresa. O sócio Rodrigo Castelo Branco, em razão da aquisição da fração de 50% do imóvel pela segunda sócia, terá direito a uma retirada, distribuição no importe de R$ 55.000, para compensação da sua fração de 50% das cotas da empresa. Nestes termos, os sócios concordam com os termos da distribuição de capital. Guapé, 5 de fevereiro de 2021. A senhora lembra do conteúdo desse documento? Não lembro. A senhora note que esse documento é um documento que nós reputamos de alguma importância, porque está tendo ali uma divisão de lucros da São Benedito. E essa divisão está envolvendo um lote no Algarve. E a senhora está dizendo que não lembra nada disso? Não tenho conhecimento. Assim, posso ter assinado, é a minha assinatura. Então, mas tudo bem que a senhora não tem conhecimento do documento, mas esse negócio, essa divisão de lucros, que passa um lote para lá, para cá, isso a senhora não lembra de nada? A senhora não participou disso? Não participei disso, porque assim, essa parte de pagamento, às vezes ficava tudo com o Rodrigo, né? Às vezes ele falava, Neuza, nós vamos fazer pagamento da funcionária, então entrou o dinheiro do aluguel do apartamento, né? Tem que pagar água, luz, IPTU, imposto, essas coisas. Aí eu assinava o cheque junto com ele. Então, eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Eu sinceramente, enquanto investigador, eu acredito no que a senhora está dizendo, que a senhora não saiba tanto do conteúdo desse documento, como do outro contrato da venda do imóvel para o BIT. Mas o que eu preciso entender, e o que eu acho que acontecia, é que, na verdade, apesar dessa empresa estar em nome da senhora como sócia, quem gerenciava isso aí não era apenas o Rodrigo, mas era o Rodrigo e o Reginaldo, pelas conversas que foram interceptadas. Eu acho que quem pedia, e eu quero que a senhora responda se procede ou não essa minha impressão. Eu tenho a impressão que quem pedia para a senhora assinar esses documentos era o Reginaldo e não apenas o Rodrigo. Não, o Reginaldo nunca levou nada para me assinar. Sobre essa empresa. Não.
sempre era ou o Rodrigo mesmo ou a moça que trabalha no escritório. Tá, joia. Porque assim, eu nunca misturei negócio meu com ele. Então eu tô sabendo agora disso. Às vezes ele fazia algumas coisas para mim, sim, nessa empresa, mas pelo fato de eu estar trabalhando, né? Às vezes olhava alguma obra, fazia, né, algumas coisas, mas isso não tem conhecimento. Entendi. Mudando o loteamento. Agora o loteamento Belvedere, a senhora sabe onde fica? Onde é? Loteamento Belvedere. É do Rodrigo também. Que é do Mas do Rodrigo, parte dele. Do Rodrigo, É, da família dele. família dele. Onde que é localizado? Não sei. Você não sabe? Pelo nome você não sabe? Belvedere agora? Porque tem vários loteamentos da família do Rodrigo. Tem esse Algarve que eu sei que é descendo pela balsa, tem um outro do lado de cima descendo para o IP, mas eu não sei o nome. Belvedere é o mais recente. Ah, sim, então eu descendo para o IP. A senhora tem lote lá? Eu comprei um lote lá para o meu filho. Tá só em nome da senhora esse lote? Não, esse lote eu comprei, meu filho nem assinou o contrato ainda. Eu até fiz um contrato, mas ele não chegou a assinar porque ele mora no Rio, Sim. né? Não é o Ele nome vem- do seu filho? Adonis. Ele vem pouco aqui, inclusive quando ele veio agora, ele nem pôde ficar comigo, né? Devido àquele afastamento lá, ele ficou com o pai, né? Aí ele nem assinou esse contrato. E tem um outro que eu comprei com a minha irmã, mas foi um dinheiro de herança. Qual que é o nome da irmã da senhora? É Nara. Nara? É, Aí vocês compraram com dinheiro de herança. A senhora e a Nara. Nara Isabel. Isso. Entendi. Dinheiro de herança, compraram nesse mesmo local? Nesse lá do IP. Eu não sei se o nome é Belvedere agora. Não sei. O que a senhora se recorda é que esse loteamento que a senhora está dizendo, que comprou o lote, próximo do Clube IP, descendo para o Clube IP. Esse do meu filho é mais no começo, foi quando estava, esse fizeram lançamento, esse outro que a minha irmã foi um lançamento, estava um preço promocional. Tá. Agora, só para esclarecer essa questão do lote do seu filho. Seu filho, quem pagou esse lote ou a senhora comprou para dar para ele? Não, eu comprei para ele. Com o dinheiro da senhora? Eu fiz duas cartas de crédito no Bradesco, né? E estou pagando esse financiamento. Tá joia. Em uma determinada conversa, interceptada, né? Conversa telefônica, a senhora diz o seguinte para o Reginaldo, conversa com a senhora Reginaldo. A senhora diz assim, mas se ele cismar, ele se referindo aos agentes da investigação, ao Ministério Público, por exemplo. Aqui no caso, ao próprio doutor Fernando, aqui no caso da ação civil pública, que a senhora já prestou depoimento inicial por primeira vez. A senhora diz assim, para o Reginaldo, mas se ele cismar que você é o laranja, se puxar, dá problema para você. A senhora disse para o Reginaldo, se ele cismar que você é o laranja, vai dar problema para você. Laranja de quê que a senhora se referiu aqui? O Reginaldo era laranja. Não, Em relação a qual na negócio? cidade, isso que eu disse, que eu comecei a tomar pé dessas conversas, porque na cidade estavam comentando sobre isso. Aí eu comecei a perguntar para ele sobre essas questões. Aí onde ele me respondia, Deus, tudo que está no meu nome é meu. O Mas Reginaldo, essa questão de laranja, a senhora não explicou isso aí. Porque Foi a senhora que usou o termo aí. Porque na cidade comentava sobre isso. o que? Desculpa, comentava sobre o quê? Comentava que o Reginaldo era laranja do Nelson, era essas coisas que comentava. Aí eu comecei a perguntar para ele sobre isso. E ele sempre negando, não tinha nada a ver, que não era isso, que tudo estava no nome dele, tudo está certo. Depois de tudo que aconteceu, dessa primeira fase da operação,
a senhora, é uma questão, até uma pergunta íntima, eu diria, a senhora responde se quiser. Mas a senhora se sentiu enganada pelo Reginaldo? É esse o sentimento ou não? Não sei se o termo seria enganada, eu estou, acho, igual toda a população, indignada. Indignada. Indignada, já poderia especificar em relação a quê? A toda a operação, a prisão, eu estou indignada, porque conviver com uma pessoa, né, tantos anos e não saber, né, ou até esclarecer tudo, não sei te falar o que é que eu estou sentindo nesse momento. A senhora sabia de negócio do Reginaldo com o Nelson? Não, Que o Nelson tinha bens em nome do Reginaldo? não. Eu só sabia que eles eram muito amigos. Por exemplo, lá no Araújo. Não, eu não tenho conhecimento. Comecei a entender depois que começou as pessoas virem a prestar depoimento e eu sempre questionando ele sempre falando, é meu, é meu, é meu. E por que eu pergunto isso? Porque durante as conversas, a senhora, assim, a impressão que a gente teve durante as conversas é que a senhora, a todo momento, quando esse tema era tratado nas conversas, a todo momento a senhora, de alguma maneira, alfinetava o Reginaldo dizendo, mas e aquele lote lá? Então, estava Aquele querendo lote saber. do município? Aí ele dizia, a forma que ele respondia, nos parece que a senhora sabia qual era o verdadeiro esquema do lote, mas o Reginaldo respondia com a desculpa que ele daria caso ele fosse questionado. Então, por exemplo, e aquele lote lá acho que ele utilizou a expressão lá dos velhos lá. Aí o Reginaldo respondia, não, isso é o município que vendeu para mim, não tem nada a ver com aqueles dois sujeitos mais velhos lá, segundo ele falou. Vou ler um pedaço aqui. A senhora disse assim, mas esses lotes do município? Aí o Reginaldo respondeu, que isso? É do cara do município, para mim, senhor. Como se o cara tivesse transferido do município, como se fosse o município transferido para ele. Mas a senhora questionou, e os lotes do município? A senhora continuou. Mas quem que era o cara do município? Por isso que eu disse que a senhora alfinetava. Mas quem que era o cara do município? E ele respondeu, é o dono dos lotes, uai. E quem que era o dono dos lotes? Ou seja, a senhora não tinha... Eu já sabia de alguma coisa. Sabia, já não era nada, desculpa a expressão, mas nada de bobo, assim. Mas quem que era o Eu cara? estava praticamente fazendo o que vocês estavam fazendo, investigando. Uhum. Porque estavam surgindo esses boatos, a partir do momento que ele teve que vir ao fórum, ele não me falou que teve que vir, Isso. né? Assim, como os outros também que vieram prestar esclarecimento, ninguém comentou nada. Então aí eu comecei a ficar sabendo. Aí eu comecei também a questionar essas coisas. Porque eu falei, por que está indo no fórum? Por que estão falando isso? Por que estão dizendo isso? Entendi. Aí só para terminar essa fala aqui, a senhora diz assim, quem que era o dono dos lotes? Aí ele respondeu, aquele velho lá que mora, indo para o IP, passou direto dele para mim. Quais lotes são esses? Esses lotes que eram do velho lá, que mora no IP? Não sei quem é esse veio. Não, mas qual lote que a Não senhora se sei referia? também. Esses lotes do município. Porque o pessoal estava falando sobre isso, né? Que tinha lote do município que estava... Então, mas a senhora não sabe Não a localização, quais não. lotes seriam esses? Não Especificar quais lotes? Não sei. Mas por que a senhora menciona aqui na conversa? Porque estava surgindo comentário na cidade. O pessoal comentava na cidade. E eu, por não ter contato nenhum com os negócios dele, eu queria saber. Por que estavam comentando sobre ele? Por que ele estava vindo depor? Por que outras pessoas estavam vindo depor? Então, eu queria saber. Só que sempre ele falava as mesmas coisas, que tudo estava no nome dele, tudo estava certo, tudo estava legal. Então, ok. Sobre voltando nesse lote... Ah, não, agora eu vou mudar, desculpa. Agora eu vou sair do Algarve, vou lá para o Terra Mar. A senhora tinha ciência de que o Reginaldo tinha um lote lá no Terra Mar?
Ele sempre falou que tinha comprado um lote lá, mas isso há muito tempo atrás. A senhora tinha ciência que esse lote era do Nelson? Não, Não? não. Ele só falava que ele tinha comprado um lote? É, ele comentava que tinha, pra quando surgiu esse loteamento, ele tinha comprado um lote lá. A senhora em algum momento desconfiou dessa afirmação dele, de que o lote realmente ele tinha comprado? Não, porque ele tem vários imóveis, né? Ele tem vários imóveis. Então, assim, quando a gente começou a ficar junto, ele já tinha várias coisas, né? Então, eu não me preocupei com isso, não. Tá, eu estou perguntando isso, eu explico por que eu estou perguntando isso. Porque em uma determinada conversa, tratando sobre o Terramar, o Miguelinho tenta se explicar para a senhora, diz assim, para mim, ó, o dono do Terramar, eu comprei de... Porque a senhora pergunta, e o lote lá do Terramar? Aí ele diz, para mim, ó, do Terramar, eu comprei direto do Terramar, depositei dinheiro, ele me devolveu o dinheiro, foi direto comigo. Como que eles vão pegar? A senhora poderia esclarecer essa conversa Não, com eu nós? não me recordo dessa conversa. Eu lembro que nesse momento em que estava todo mundo investigando, eu questionava muita coisa, mas sempre, às vezes, ele me ligava, às vezes no horário que às vezes eu estava saindo do trabalho, no horário que eu estava no trabalho, que eu saía às 5h30 da manhã, eu volto às 6h30. Então, mas a senhora disse aí mais cedo que a senhora estava na época fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, estava investigando. Mas quando a gente investiga, o natural é que a gente descubra alguma coisa. Nós, por exemplo, descobrimos algumas coisas. Então, E pra quando a mim, gente pergunta para eu a senhora simplesmente disse que estava investigando. eu Mas queria... nessa conversa aqui, deixa eu só complementar. Nessa conversa, doutor, mostrando para a senhora já demonstra aqui que já sabia de alguma coisa. Não sabia. Porque ele está dizendo para a senhora, eu paguei para eles e eles me devolveram. Se alguém falar isso para a senhora numa conversa telefônica, vai ficar vendido se a senhora não tem a menor noção. Devolveu o quê? Como é que alguém compra alguma coisa e o vendedor devolve? Devolve o quê? A senhora poderia explicar isso para nós? Eu não sei, doutor. Não sei, sinceramente eu não sei. Não sei. Sobre lá o Araúna, o que eu perguntei para a senhora já, mas a senhora, o que a senhora sabe lá sobre o Portal do Lago? O que a senhora sabe sobre o lago? O que eu sei foi, acho que através de uma conversa dele falando que tinha comprado esse loteamento. E ele falou que ele comprou? Sim. Ele falou para a senhora de quem que ele comprou? Não. E que tinha, acho que uma empresa que ia fazer o loteamento. É o que eu sei. Então, mas aí é aquela questão que talvez seja por esquecimento, talvez seja porque a senhora não queira dizer, mas aí eu vou reforçar aquilo que o doutor Fernando falou. Se a senhora não quiser falar sobre o tema, eu acho penso que é melhor que a senhora talvez não responda ao invés de tentar encobrir alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque em outra conversa entre a senhora e o Reginaldo, a senhora foi muito clara em dizer para ele, mas o Totonho não pode falar que vendeu para o Nelson? Exatamente, que todo mundo comentava que o Nelson tinha trocado, isso era conversa do povo na cidade. E como a gente trabalha ali no meio do povo, surge conversa de todo jeito, né? Então, que o Nelson tinha trocado um rancho, não sei das quantas, desse terreno, e que depois o Miguelinho comprou esse terreno. Não sei te explicar, não sei, sinceramente, não sei. Mas tinha essa conversa, então? Eu lembro de ter algo, de falar algo, de eu perguntar algo disso também. Mas porque eu estava sem saber também. Entendi. Não entendi. Pois é, só para lembrar, senhora, então. Ele diz assim, a senhora disse, mas o Totonho não pode falar que vendeu para o Nelson? E o Reginaldo responde, para quê? O que ele vai falar que vendeu para ele
vendeu para mim, ué. Se ele falar lá que vendeu para o Nelson, ele está mentindo, ué. Enfim. Eram as explicações que Era eu as sempre explicações, que eu me dava. Alguma coisa? Não, pode ser. O Reginaldo ficou muito claro para a gente que ele tinha uma atuação muito próxima, uma atuação muito firme na administração municipal, por exemplo. Tudo. Licitações, festas, por exemplo, a festa aqui no Águio. Ele é servidor municipal, a senhora já respondeu isso primeiro, mas Não. por que ele tinha tanta. Por que ele era tão atuante assim nas questões do município? Eu ficava me perguntando, por quê? Por que estava sempre com o Nelson? Por que estava sempre fazendo as coisas para o Nelson? Ele falava que ele era amigo do Nelson, o Nelson pedia para ele estar resolvendo algumas situações para ele. Ele tinha confiança nele, em que ele era aposentado, era até uma forma dele estar se Fazer alguma ocupando. coisa. A senhora disse que iniciou o relacionamento com o Reginaldo em 2009. 2009, então já tem 15 anos. Quase. Só que ele não morava aqui, né? Ele morava em Ribeirão Preto. Aí ele veio pra cá quando? Depois que ele se aposentou, é que ele veio para cá. Ele veio pra cá quando? Se eu não me estiver enganado, eu acho que 2015, 2016, 2017, por aí. Qual que era a atividade dele enquanto ele trabalhava? Enquanto ele não era aposentado? Ele tinha uma empresa em Ribeirão Preto, uma empresa de termoplástico. Termoplástico? É. Tá. Depois que ele veio pra cá, então, pra Guapé, vocês passaram a morar juntos, sob o mesmo teto? Depois que ele se aposentou, sim. E depois de 2015. 16, eu não me recordo a data certinho, porque ele vendeu a empresa, vendeu a parte da empresa dele e veio para cá. Tá bom. E aí ele dizia para a senhora que era muito amigo do Nelson e ajudava para movimentar, para não ficar parado depois da aposentadoria, né? Sim. O Nelson, sendo muito amigo do Reginaldo, de 2015 até agora, até 2024, era uma pessoa que constantemente estava lá na casa da senhora, tipo, ia almoçar, ia jantar, ia tomar cerveja, ia comer peixe frito, ia fazer churrasco. É uma pessoa, ainda mais numa cidade do tamanho de Guapé, é comum que nos finais de semana as pessoas vão para o rancho, vão para a represa, vão para... O Nelson era uma pessoa que constantemente estava na sua casa? Não, constantemente não. Às vezes, há uns 3, 4 anos atrás, às vezes ele ia. Na época que ele ainda bebia ainda, agora ultimamente Não. vi o Nelson muito pouco, nem na prefeitura às vezes a gente conseguiu, nesses 2 últimos anos assim. Em razão da amizade que o Nelson tinha com o Reginaldo, a senhora também criou uma amizade com a esposa do Nelson? Não, nunca fui na casa dele, Não. não sei agora, né? Depois a gente estava tratando de advogado, essas coisas que o Dr. Marcos nos orientou, né? Para procurar advogado, as esposas, ele reuniu com as Isso esposas. depois da operação. Isso como é que aconteceu? Como é que foi isso? Não, foi a questão de... Porque ele acho que ia ficar, né, junto aqui indo a pé, e o outro advogado, que é o Dr. Claretti, em Belo Horizonte. Aí depois ele assumiu, acho que a procuradoria, então ele não pôde ficar com o caso aqui em Guapé. Aí Ele reuniu, ele estava junto, ele fez as oitivas, né, no primeiro momento. Ele reuniu, aí a gente... convidou as senhoras para uma reunião. Isso. Para tratar de todas essas questões, né? O Reginaldo, a senhora que trabalhava na prefeitura, no prédio da prefeitura, né? Eu trabalhava na Secretaria de Educação. Era o mesmo prédio? Não. Separado, outro modo? O Reginaldo, ele ia muito à prefeitura, ao gabinete do Nelson, a senhora sabe? Não, não tem. Não. Bom, sobre essa questão da festa do Águio, tem uma confusão danada sobre essa festa, né? No que se refere à senhora, isso foi apurado durante as conversas, é que bens que foram comprados para a festa foram apropriados, desviados
pelo Reginaldo, pelo Palmer, e a senhora teve plena ciência disso em razão das conversas. A senhora deseja que eu leia as conversas ou a senhora lembra perfeitamente Esse disso? período, doutor, é o período que eu falei no meu primeiro depoimento, que eu estava afastado, licenciado. Sim. Eu estava na roça, ele vinha muito para a cidade para resolver essas questões aí da festa da queima do alho. Eu não participei de nada dessa festa, eu estava estressada, depressiva, sei lá o quê, e eu estava medicada nessa época. Entendi. Então eu não participei, inclusive meu atestado venceu, eu ainda fiquei uns 5, 6 dias sem vir para o trabalho, né? Liguei para a secretária falando que ainda estava sob efeito de medicamentos, não estava tentando dirigir, né? Então eu não sei nada dessa queima do alho, a não ser que ele tinha pedido para o filho dele trazer um peixe de Ribeirão Preto, que a empresa era lá, né? E que esse peixe era para fazer na queima do alho. Então, aí olha aqui uma conversa, deixa eu ler só um pedacinho, pessoal. Mesmo sabendo de toda essa situação que a senhora acabou de narrar, mas vamos lá. Reginaldo diz o seguinte: ele levou um saquinho, falando do Palmer, ele levou um saquinho, vai distribuir depois, depois semana que vem eu deixo um pouco para ela, para nós, sabe? Para ela se referindo à senhora, sua mãe. Sim. Aí a senhora disse assim: uai, mas não vai usar? Se referindo ao peixe, né? Aí o Reginaldo falou: deixei 30 quilos para fora. Aí a senhora, de forma muito assustada, eu me lembro perfeitamente do áudio, a senhora disse assim: Nossa Senhora da Aparecida. Eu não demonstrando uma certa absurdo, uma surpresa, no sentido de que o peixe que era destinado para a queima da festa da queima do alho, 30 quilos foram desviados para uso de vocês. Eu não me apropriei de peixe, doutor. Estava na roça, eles, segundo eu fiquei sabendo, eles levaram esse peixe para funcionar lá no BIT, e do BIT não coube tudo. Eles pediram para trazer para a casa da minha mãe. A minha mãe, eles pediram para guardar até nos 2 dias seguintes que ia acontecer a festa. A minha mãe guardou, aconteceu da geladeira da minha mãe queimar, minha mãe ligou para ele para vir buscar esses peixes. Isso. E a minha mãe não sabe para onde foi esse peixe. Para minha casa, eu tenho plena convicção que não foi. Eu trabalho na rede pública há muitos anos, fui aposentada da rede estadual, trabalhando como professora, trabalhando como vice-diretora. A vida toda a gente pregou isso de apropriação, sei muito bem o que é isso. Na administração municipal, eu passei por todas as esferas da administração municipal, trabalhei em todas as escolas do município, como professora, como diretora e agora como coordenadora pedagógica. Essa diretora da rede estadual é uma pessoa que pode muito bem esclarecer o que eu fui na cidade nesses anos todos. Não, perfeito. A secretária de Educação. Em relação aos outros fatos? Nós não estamos questionando esse histórico da senhora. Zero, não estou questionando nada disso. Mas nós queremos entender. Em relação à questão do peixe, a senhora está dizendo que não ficou com peixe, que não nem comeu comi peixe, mas nem aqui, gosto mas de aí peixe. na verdade isso não confere tanto peixe como carne bovina. Não procede, sabe por quê? A senhora está faltando com a verdade. Por quê? Porque em outra conversa, o Reginaldo diz: e 2 saquinhos você traz para cá, eu vou dar um pouco para eles também, e nós ligamos o freezer deles até tirar. Aí a senhora disse: não, mas não precisa, dá para organizar. Aí o Reginaldo fala: é porque nós vamos ficar com um saquinho para nós, e um saquinho vou dar para os 2 dividir, falando para o Palmer, que era que daria para o Palmer. Aí a senhora pergunta: dá para quem? O Reginaldo responde: para o Palmer e para o Coisa. Aí a senhora disse: mas você já deu, uai. E o Reginaldo falou: sei, sim, eu já dei, mas eles sabiam a quantidade, uai. Eles viram que era tudo. Mas aí a senhora disse: mas ele comeu aqui aquele dia. Você sabe, ele sabe também. E o Reginaldo, então, finaliza aqui a conversa, dizendo assim:
Não, a senhora disse. Eu sei, mas eu estou falando assim, você já deu um pouco para eles e aquele dia eu fiz aqui pra gente também, eu fiz aqui para nós Isso também. aí é outro peixe, doutor. Isso aí era traíra que a gente tinha comprado, não tem nada a ver com esse peixe da festa, não. Esse é outro peixe? É, A senhora comeu? não, esse peixe é traíra, que a gente compra muito aqui dos pescadores A senhora aqui. comeu? Não, não comi peixe. Se como traíra quando a gente compra aqui. Não, esse a senhora comeu? A senhora falou que não gosta de peixe? Eu como traíra. Esse peixe de porco que faz peixado eu não gosto. Entendi. Tudo bem. O espaço, o bar do Beach lá, o Reginaldo, a senhora sabia que o Reginaldo era sócio, que o Nelson era sócio, que o Beach era sócio, que eles estavam construindo lá? A senhora sabia? Não, eu não tenho conhecimento dessa parte da construção. E o restaurante? O restaurante, eu sei que eles estavam querendo fazer um restaurante. Me disseram o Beach que ia construir esse restaurante. E o Reginaldo é sócio? Não sei, doutor. Não sei te falar. Em um determinado momento, o Reginaldo propõe à senhora que todos esses documentos, que os documentos dele, todos não, desculpa, que os documentos não poderiam ser armazenados, guardados nas suas casas, tanto na roça como no centro, porque a polícia poderia ir atrás, enfim, os agentes aí da investigação poderiam encontrar esses documentos e aí, segundo palavras utilizadas, ia ferrar a situação. E aí, o Reginaldo fala que pretende guardar esses contratos na casa do Adonis. Documentos esses que não pode guardar na sua casa. A senhora concordou com essa ideia? Não. O que a senhora disse? Eu falei com ele que não queria saber desse embrulhado, porque aí até nesse momento já estava essa confusão toda, deles todos aí depondo e tudo mais. Eu falei, eu não quero saber dessas embrulhadas. Não quero saber, não vai. Mas explica para nós um pouquinho mais esse contexto. Porque a senhora está investigando, como a senhora mesmo disse, só queria entender o que o Reginaldo tinha ali, como é que era o negócio dele. Aí, de repente, aqui agora, nesse contexto, o Reginaldo está querendo esconder documento na casa do seu filho. Isso foi uma conversa, doutor, que nesse dia, eu me lembro, a gente estava vindo de um passeio e estava muito bêbado. Ele estava muito bêbado. Falando coisas sem nexo, falando besteira, falando tudo quanto é coisa. Ele dirigiu. Não sei se ele estava dirigindo, se era eu que estava dirigindo. Não era ele. A filha da senhora era ele. Pela captação, pela imagem, era ele. Mas tudo bem. Pode prosseguir. E ele falando sobre isso, e eu falei, não quero saber disso. Fica com você, é seu, ué. Não, mas está faltando um pouquinho mais, porque a senhora quando nos disse que estava investigando, a senhora disse que não chegou a descobrir nada praticamente, a senhora só estava investigando. E aí agora o Reginaldo já está querendo mandar documento para esconder na casa do seu filho. E eu falei que não. Se a senhora estava investigando, a senhora ia querer saber mais do que se tratava disso. Por quê? Que documentos são esses, né? Eu perguntei para ele depois. Que documentos são esses? Meus, documentos meus. Eu falei, então fica com você. No entanto, os documentos estavam todos lá, né? No criado dele, né? Tudo levou. Foram apreendidos agora? Já quer dizer isso? É. Fernando, a senhora não sabia? A senhora quer esclarecer algo mais em relação a essa questão dos negócios do VIT que a senhora investigou, desculpa, do Reginaldo, que a senhora investigou e não descobriu nada? A conversa era sempre a mesma, doutor, vou repetir. Que tudo estava, que a dele está no nome dele, que ele não estava fazendo nada errado. Todas as vezes que perguntava, ele respondia a mesma coisa. Mas é isso eu entendi o que a senhora falou. A
senhora está inclusive dizendo que está repetindo. Só que chega um determinado momento que ele quer esconder documento na casa do seu filho. E aí a senhora continua sem saber nada. Eu falei com ele, ó, documento seu fica com você. Fica com você. Eu não quero saber de documentos e para outros fins, para outras, principalmente meu filho. Nós vamos encerrar o seu depoimento, tá bom? Obrigado, senhora. De nada.